Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. A gente parabeniza a casa, né? Pelo aniversário. É muito interessante, muito importante uma casa espírita fazer aniversário. Porque a gente sabe que não se ergue uma casa espírita, né? Só com sorrisos, né? É muito esforço. E quase sempre, quando a gente chega, já tem um pedaço andado, né? Já tem um pedaço andado, já tem o suor que já foi seco, né? Já tem bastante situações. Então é sempre uma gratidão muito grande, porque antes de tudo é um projeto espiritual, a Casa Espírita. Então trazemos o abraço em nome do Centro Espírita Leon Denis, do Centro Espírita Fraternal Teresa Dávila, né? Que é esse braço do Leon Denis. Nesse momento, nessa data, que é uma data feliz, muito feliz, né? Não só para a casa, mas para todos nós que somos, temos a chance de partilhar do amor de Fabiano de Cristo. Então, já que se fala em amor, né? E a gente vai falar em alto amor, a Joana Diante tem uma página curtinha, mas que vale a pena para a nossa meditação. Essa página é Amor Terapia. Tinha uma música que a gente tirou, porque dá para ler, gente? Não sei, tá, né? Vamos. É porque eu tô com catarata, para mim é que é difícil. Deixa eu ir. Posso andar um pouquinho mais? Nossa, eu tô com catarata, é isso. Obrigada, amigo. Quer ficar aí? Hã? Quer ficar aí? Não, tá bom. Posso ficar aqui? Pode, troca pra deixar ela mais à vontade. Não. Vou coisa muito. Aí eu tô mexendo lá também. Tá bom. Ah, desculpe, tá? Vamos lá, gente. Não há como negar ser o amor a realidade mais pujante da vida. Então a gente para um pouquinho, né? Pra gente pensar nisso, gente. Observa só. João, né? O querido apóstolo João, ele, no momento da crucificação, foi o momento em que Maria chorou a dor de mãe. As pessoas falam assim, pois ela chorou, claro que ela chorou, né? Chorou a dor de mãe, por quê? Se aquela mãe em que o filho não é aquela criatura tão boa, tão perfeita, ela chora, né? Imagina o que era para Maria a desencarnação de Jesus. Uma dor muito grande, né? E até porque é pautada numa grande injustiça. O Jadiel João Batista, ele tem um trabalho, ele é juiz, né? Ele tem um trabalho em que ele prova que a crucificação de Jesus não tem respaldo nem na Lex Romana, né? Nem isso, né? Nem no Código do Judaísmo. Quer dizer, foi, na verdade, uma execução. Então, vamos imaginar, porque a gente, às vezes, fantasia muito, coloca a coisa muito distante. Mas se a gente trouxer para o coração, e aí o Amor Terapia vem isso, quando o Evangelho nos chama a atenção da nossa indiferença, a gente começa a ver a dor de Maria. E aí, naquele momento, né, eles olhavam lá para o Calvário, né, talvez assim, aguardando um olhar de Jesus. E Jesus, então, olha. Jesus olha para Maria e para João, que foi o único discípulo que esteve perto dela. Que esteve próximo, né? Os outros olharam de longe. Ele esteve próximo. Ele era jovem. Talvez tivesse a coragem, né, da juventude em afrontar perigos pelo ideal. E aí Jesus fala assim: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E naquele momento, então, né, João assume Maria. Até porque naquele momento ela é viúva. E a perda do primogênito, dentro da sociedade judaica, né, simbolizava assim uma perda da identidade até porque a mulher não tinha essa identidade, né? A mulher dependia do homem para ser considerada, ser vista. Então, João assume Maria. E ele, passado um tempinho da desencarnação de Jesus, ele vai para Éfeso. Já que Maria possuía alguns parentes em Éfeso. E ali, no alto, né, assim, de um promontório, tem lá aquele altinho, tem uma casa, uma casinha, em que Maria de Nazaré fica ali.
E Maria recebe as pessoas que vêm, né? As pessoas que vêm com as dores físicas, dores morais. A lição de hoje fala daqueles que iam e vinham, não tinha tempo para comer, né? Isso é de todo tempo, né? Das pessoas desiludidas, das pessoas que estão vivendo discórdias, vivendo obsessões, todo mundo ia lá para casa, né, de Maria. E nesse meio tempo, João, jovem, descia. Ele descia e tinha contato com os estudantes da filosofia grega, né? Olha que interessante. Os estudantes da filosofia grega passavam para ele conhecimentos filosóficos e ele passava o Evangelho de Jesus. E aí tem um fato que não fazia parte do esquema, vamos contar, né? É em que naquele dia chegou uma pessoa muito mal mesmo. Mal fisicamente e mal moralmente. E aí Maria, né, teve a acolhida de mãe, né, deu a comida, deu o consolo, né, e a pessoa ficou tão bem, tão bem, tão bem, que falou assim, só poderia ser mesmo, né, da senhora, minha mãe santíssima. E daí é que surgiu essa expressão, Maria Santíssima, mãe de todos nós, né? Então vamos voltar para João. E aí o Evangelho de João é o chamado evangelho filosófico, né? E ele começa dizendo assim, né? Ele começa assim, dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Tem gente que confunde, fala assim, João falou que Jesus era Deus. E é claro que ele não falou uma bobagem dessa. Porque se ele viveu com Jesus... E Jesus falava, né, que eu vim fazer a vontade do Pai que está nos céus. Como é que Jesus era Deus? Claro que não é isso, não. Mas ele falava dessa responsabilidade de Jesus na criação. E aí ele diz o seguinte, falando sobre Deus. Deus é amor. E nada existe fora deste amor. É só interessante. Então, João, ele vê, né? Jesus, como o verbo aí na filosofia grega quer dizer ação. E a gente sabe o quanto Jesus trabalhou, a ação de Jesus, para a estruturação do nosso planeta Terra. Trabalhou muito, né? Então o verbo é ação. Então ele vê Jesus como o verbo de Deus, mas ele traz Deus como amor, como motivo de toda a existência. Então, quando a Joana fala, né, que o amor é a força, é essa medida, é esse reservatório de todo o universo, é isso, gente. Todo o universo se equilibra por amor. E a gente às vezes não pensa nisso, né? A gente não pensa nisso. A gente vai andando assim, não, é uma coisa muito distante. A gente entende às vezes o amor nas questões de amizade, familiares, conjugais, né? Mas a gente não consegue ver o amor que sustenta as plantas, o amor que sustenta as águas, né? A vida marinha, né, que agora está tendo, quer dizer, até muito tempo, mas agora está popularizado, documentário, né? O que sustenta aquilo, né? Aquilo tudo. A gente não pensa muito nessas questões, mas é o amor. É essa lei que é a lei maior, é a lei única de Deus. Por favor, amiga. E aí ela nos fala mais um pouco. Parece moditinha. É que eu não consegui ler. Não consegui ler, tá lá em cima. Quem pode ler para mim? É porque tá longe. Eu não trouxe o livro. Pode ler. Então é essa questão, né? Vamos colocar como a Joana fala. Esse amor que vitaliza o universo. Já pensamos nisso, gente? O que é vitalidade? É o que dá movimento? É o que dá gosto, né? É o que dá impulso de vida. Então vamos pensar e a nossa fé raciocinada, não é? Nós fazemos parte do universo? Fazemos, né? Então, se o amor de Deus vitaliza o universo, há de vitalizar a gente também. Por que é que a gente, às vezes, vive tão desvitalizado?
tão desesperançado. A lição hoje é fantástica isso. Tão sem paz. Indo para lá, indo para cá, procurar isso, procurar aquilo, pega a teoria tal, a teoria outra, pega um médico aqui, um médico ali, terapeuta daqui, terapeuta dali, e a gente vai assim, meu Deus, não resolve a minha vida. Por quê? Será que é porque Deus não quer? Ou será pela minha posição de exclusão? Eu acho que eu não sou digna do amor de Deus. Eu nem gosto de mim. Como é que Deus vai gostar? Olha só. E aí eu meço, né, o amor de Deus na minha canequinha, no meu dedalzinho, na minha ponteirinha de caneta, né? Bem pouquinho mesmo, bem pequenininho. Mas não é bem isso que ela vai trazer, não. Vamos lá, minha amiga. E aí ele coloca, ela continua, né? Todos os homens e mulheres que edificaram os ideais da felicidade humana fundamentaram o seu pensamento no amor pleno e incondicional. O que levou, por exemplo, Pasteur, num período, né, em que o médico, a tradição de chamar médico de açougueiro é dele, né, dessa questão, desse século, em que o médico, o cirurgião, ele vestia um avental. E aí no avental tinha um bolso muito grande. E no bolso ele tinha, né, bisturi, tesoura, ponto, tudo ali, né? E aí o que ele fazia? Operava e limpava as peças no avental. E quanto mais sujo fosse o avental, melhor era o cirurgião. Era sinal que ele tinha feito muitas cirurgias, né? E aí Pasteur fala assim, mas as pessoas não morrem de cirurgia, não. As pessoas morrem de infecção. Imagina naquela hora ele falar numa coisa chamada micro-organismo e bactéria. O pessoal fala assim, enlouqueceu, né? Enlouqueceu, né? Como é que pode um homem de ciência falar de coisas que não se vê e não existe? Mas hoje, né? Se não tivesse esse trabalho todo, né? A gente teria algumas dificuldades aí no leite, né? Nas embalagens Tetra Pak, que as pessoas falam isso, aquilo outro, mas facilita um tanto a vida da gente, né? Na conservação de tantos alimentos e na conservação até de medicamentos. Se não houvesse essa ideia da pasteurização, o que acontece? A gente estaria, né, muito mais infectado, muito mais sujeito a infecções do que se está. Então é aquela fé, esse amor, né, esse ideal, essa vontade de fazer alguma coisa por alguém. Observa. Porque só para ele podia ter a ideia, guardava, usufruía para ele, para os familiares, né, e os outros que morressem. Percebemos, gente? O idealismo de Kardec. Doutor Demerro fala para ele, já desencarnado, né? Olha, olha não, que ele não ia falar nesse vocabulário, né? Olha, sou eu, né? Você está se cansando muito, você está a ponto de ter, a palavra naquele momento era estafa, hoje é estresse, né? De tanto trabalho que está fazendo. Mas aí, o que Kardec fala? Eu tenho pouco tempo, né? Eu tenho que aprontar essa tarefa séria. E tem até a música, né, gente? Que a gente agradece a Kardec por haver renunciado. Renunciou o quê, gente? A vida dele, junto, né? A doce Amélie Boudet, né? Uma companheira fantástica de sua vida, né? Renunciou à vaidade acadêmica, em que se ele seguisse a vida acadêmica, ele seria altamente bem-sucedido. Renunciou. Por quê? Por amor. Para deixar pra gente alguma coisa. A ponto daquela companheira, aquela médica, quando vê a tiara, né? A tiara, então, e fala da missão, tá lá em Obras Póstumas, a tiara espiritual, né? Ele mais tarde vai entendendo que o Espírito de Verdade, quando diz, não pense que a tarefa dos reformadores, né, é escrever um livro, 2 livros, 3 livros, né? A tarefa do Espiritismo é
renovar a humanidade. E para renovar a humanidade é necessário o sacrifício até da própria vida. É por amor, né? Será que se avisassem isso a gente, não sei, né? Talvez vocês sim, a gente aqui da mesa não, né? É a mesma coisa no momento que Paulo vai perseguindo. Paulo vai lá na perseguição. Observa, meus irmãos, momentos antes, na reunião mediúnica daquele grupo, Ananias já havia sido avisado pelos espíritos que Paulo viria para quê? Para acabar com aquela igreja. Não estava avisado que Paulo viria. Só que Jesus encontra com Paulo, né? E com Saulo, né? Aí encontra com Saulo, né? Aí Saulo, tem aquele episódio todo, que não vai ter tempo de contar, né? Tudo isso, mas Saulo reconhece, Senhor, o que quer que eu faça, né? Dispensa os cavaleiros, os soldados, e vai para uma hospedaria. Aí Jesus aparece para Ananias e fala assim, Ananias, vai lá e socorre Saulo. Eu sempre falo isso lá no Leon Denis, assim, brincando, falando sério, né? Vamos dizer que a gente sabe que tem alguém lá que está querendo acabar com a gente, né? E aí fulano tá lá em Marechal, o Leon Denis é Pedro Ribeiro, né? Fulano, lá em Marechal, olha, tem uma pessoa que vem aí que quer te pegar, hein? Aí eu fui avisada disso. Aí daqui a pouco um dos guias da casa fala assim, Deusa, vai lá e dá passe nele. Pois é, né? Será que eu iria? Mas esses companheiros que trabalham o amor, não é? Que trabalham esse alto amor, com certeza tem um ideal, fortalece o ideal. Sem amor, gente, não existe ideal, existe capricho. É diferente. E capricho leva a decepção, leva a querer em troca aquilo que eu dei, né? O amor, ele se autopaga. Não precisa ninguém falar obrigado, ninguém aplaudir, ninguém falar que belezinha. Tu não precisa fazer nada. Porque o amor alimenta. E aí, consigo? Transcendendo definições, o amor é vida exuberante. É a razão básica da manutenção do ser que pensa e que sente. É a manifestação, né? Então, esse ser que pensa, olha o raciocínio, e sente, porque a gente às vezes coloca o sentimento, coloca o amor só no campo do sentimento. Mas quando eu começo a pensar que eu sou filha de Deus, gente, e que esse mesmo amor que equilibra o universo, ele passa por mim, eu estou pensando, eu estou raciocinando. E eu começo a sentir o amor de Deus através de quê? Dos efeitos. E não são, porque às vezes eu quero um efeito catastrófico, né? Ah, fiquei curado daquela doença. Pode até acontecer, né? Resolvi aquela questão afetiva, né? A gente quase sempre quer essa percepção através de fatos miraculosos. Mas se observar no dia a dia, né? Já percebemos o ritmo da nossa respiração? Ela tem um ritmo, né? Ainda há pouco vinha subindo ali, aí vinha pensando nisso, né? Pensando nisso, né? Tem um ritmo de respiração, né? E aí a gente, acostumada a pensar um tanto, né? Não vamos respirar que nem réptil, não, né? Essa respiração é de réptil, né? E réptil tá lá no recreio por enquanto, né? O jacarés, né? A gente respirar como humano. Então, quando você respira profundamente, o que acontece? Você tem mais força, né? E aí, na respiração, a gente pensa assim, eu vinha pensando, que mecanismo bonito que Deus criou. Automático, né? Automático. Nessa hora mesmo, uma porção de processos no nosso corpo físico estão sendo efetuados sem que a gente faça o mínimo esforço. Nem pensa que está acontecendo, só vai pensar quando parar. E agora, né? Quando parar. Mas enquanto está funcionando, olha só. Mas como é que eu vou saber que Deus fez isso, né?
foi meu pai e minha mãe. Olha só, será que o papai e a mamãe saberiam construir um corpo desse? Claro que não, gente. Né? Será que papai e mamãe saberiam estruturar a minha possibilidade de pensar que vai além do cérebro? Claro que não. Então, essa manutenção, né, é amor. E aí, Jesus... Pode ler, que bom. Jesus sintetizou, vamos lá. Que bom. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina ao amor, a Deus, ao próximo e a si mesmo. E aí chegamos a Jesus. Olha só, gente. Porque Jesus, ele vem trazer uma ideia de Deus diferente, né? A gente, às vezes, estudando assim um pouquinho só, a gente fica assim, mas o povo hebreu é de um Deus único. Mas era um Deus único danado, né? Moisés tem um momento lá que eu acho que eram os moabitas, eu acho que era esse povo, né? Era um povo em que houve uma corrupção dos judeus com ele. E aí ele recebe uma ordem de Deus, entre aspas, né? De Deus, para que os homens se armem para ir destruir moabitas. E o exército se arma e vai lá para destruir. Destrói, né? Matam, tem aquela guerra, vencem a guerra, né? E aí trazem os rescaldos da guerra, né? Tudinho, né? Os bens, as joias, tudo vai trazendo. E as mulheres e as crianças. Quando chegam lá para Moisés, falar da beleza, tá em Números, tá isso aí, tá no livro de Números. Para falar da beleza, né? Da vitória, Moisés disse, não. Deus diz que tem que matar as mulheres e as meninas, porque foi por causa delas que o nosso povo errou. Olha só, esse Deus que Jesus trouxe. Jesus trouxe um Deus Pai. E não é nem pai. Quando ele fala Abba, quer dizer paizinho, papaizinho. O papaizinho é alguém que tem um suprimento afetivo. É a primeira referência. E um suprimento material, né? Quer dizer, moral e afetivo. E aí vamos lá quando Jesus fala. Se um filho pede uma pedra, pede um pão, você não dá uma pedra. Nem se pede um peixe, você dá uma serpente. Se você que é imperfeito, sabe dar bons presentes aos filhos, que dirá o Pai do céu? Será que a gente está pensando na nossa vida como um presente? Eu sei que tem hora que não dá para pensar assim, não. Eu tenho certeza. Que tem hora que a gente fala assim, meu Deus, que coisa horrorosa, né? Que vontade dessa coisa acabar, passar. Não é possível uma coisa dessa. Será que eu só nasci para isso? Mas aí, no livro Ceareiros de Volta, tem uma página, eu acho que é de Dr. Bezerra de Menezes, eu acho que não tenho certeza não, em que ele fala dos felizardos aflitos. Em que ele diz que muitos espíritos, no plano espiritual, ficam de olho gordo. O doutor Bezerra não falou olho gordo, não. Estou falando isso também. Mas ficam de olho querendo ter a nossa vida. Por quê? Essa dor que nos incomoda agora é o nosso momento de aprendizado, de quitação, né? De experiência e muitas vezes até de adquirir mérito. Olha que coisa interessante. Que só a gente encarnado está podendo vivenciar isso. O desencarnado ainda não está podendo vivenciar isso. E aí vamos pensar. Se Deus é o paizinho, como é que pode o paizinho querer que eu sofra? Como é que pode o paizinho querer que eu chore? Deus, então não é da vontade de Deus que eu sofra? Não. Não é da vontade de Deus que eu chore? Não, não é a vontade de Deus. Sabe de quem? É a minha. Só a minha. É pela minha vontade. Mas eu não escolhi essa vida. Olha, espírita não pode falar muito isso não, né? Eu lembro do Paulo Nagai, um companheiro querido nosso, lá do Leon Denis, que ele fala assim, no mínimo pediu, no máximo implorou. Então, depois que fala isso, eu fico quietinha, né?
E aí Jesus traz essa questão do amor. Por quê? Ele fala o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si, né? Vamos lá, né? Deus como Criador, tudo bem. O próximo é a ponte de ligação com Deus. Mas como é esse amor a nós mesmos? Que a gente, às vezes, como espírita, fala assim, mas isso é egoísmo, né? É personalismo, é alguns outros ismos, né? A gente fica assim, achando que é isso. Mas vamos pensar o seguinte, meus amigos. Se a gente não amar a nós mesmos, a nossa relação com o outro vai ser barganha, cobrança. Ah, mas como é que eu me amo? Tendo o melhor para mim, escolhendo o melhor para mim. A gente, muitas vezes, tem que se blindar em relação a determinadas perturbações, determinadas situações. Não é indiferença, não, gente. Mas não vai ser assumindo a vida do outro para mim que eu vou ser útil ao outro. Muitas vezes, eu vou ter que fazer o quê? Observar a questão do outro, a situação em que eu estou envolvido. E aí eu visto aquele colete, posso ajudar? Não tem aquele coletinho? E aí eu chego, né, para ajudar o outro. Se eu tiver o auto-amor. Se eu não tiver o auto-amor, o que eu faço? Eu assumo toda a dor do outro, falo assim, tô arrasada. Então você todos arrasados, ele e eu. Eu não vou poder ajudar ninguém. E vou até muitas vezes, se eu ajudar um pouquinho, falo assim, tá vendo, ó? Na hora que tava mal, eu tive lá junto, me acabei. Agora que tá bom, não tá nem ligando. Sabe por quê? Porque eu não me amo. Porque se eu me amar, aquilo que eu faço de bom, gente, por menor que seja, vai me trazer alegria. Ainda há pouco eu falava aqui com Maria, a gente tem uma amiga em comum, né? Que é até amiga aqui da casa, Isildinha, né? E a gente, no domingo, lá no Teresa Dávila, que o Teresa Dávila não tem sede ainda, né? Ele tá no terraço lá de casa. E aí, a casa espírita é assim, né? Faz café, faz lanche, faz... né? E a gente vai ter lá uma tarde de pizza, né? E a gente tava lá, né, na relação de mussarela, arrumando as massinhas pra já congelar, né? Pra já adiantar, né? E aí eu falei assim, meu Deus, de tanto ralar, aqui eu machuquei aqui no sabugo da unha, né? Tá machucadinho, mas dá uma alegria, não dá? Quando você vê aquilo feito, embalado, não é nada. Assim, em termos de... nada disso, né? Até porque a pizza acabou, comeu, acabou, né? Assim, no domingo, né? Quando chegar de noite, acabou tudo e no outro dia ninguém vai ter nem a pizza mais no organismo. Acabou, né? Mas não é isso. É o fato de você estar participando de algo, né? Que é pro bem do outro, né? São as conversas que você tem ali, que você se oferece o momento de ouvir uma música, de conhecer mais o companheiro, de conversar. Isso é amor, por incrível que pareça. E você se permitir estar nesses momentos, é você se amar. Por exemplo, viemos hoje para a reunião, né? Quase sempre tem alguém, mas vai... Olha a chuva, olha o vento, olha isso, olha aquilo, tem a novela, tem o filme, tem muita coisa falando. Mas aí quando a gente escolhe, leva a cama, né? Tem umas coisas assim, né? Quando a gente escolhe estar na casa espírita, é por quê? É porque eu sei que aquilo vai me trazer um bem-estar. Que não é um bem-estar material, mas é um bem-estar moral duradouro. Quando eu começo a me oferecer satisfações duradouras, o que acontece? Eu começo a me fortalecer para as dificuldades que são naturais da vida terrena. E aí, eu não vou sofrer? Vou sim, porque, né? Mas vou sofrer menos, né? Vou entender que aquilo também passa. Vou entender que tem amigos espirituais que estão torcendo por mim. E a gente vai substituindo. Então, Jesus colocou esse patamar. Por exemplo, será que alguém amou mais a si mesmo do que Jesus? Ele se amou tanto que naquela hora em que ele podia acusar todos nós, né? Eu vim, né? Eu vim das paragens celestiais para trazer o evangelho. Olha o que vocês me fizeram, raça de víbora. Podia falar isso pra gente, né? Ele não falou isso, não.
Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Olha só. Quer dizer, na verdade, o que a gente fez não atingiu Jesus. Mas até hoje, pelo nosso alto amor frágil, pela nossa autoestima frágil, o que a gente faz? A gente trabalha, fica com a culpa. Ah, eu fiz aquilo com Jesus. Aí chega na Semana Santa, chora, né? Mas acabou a choradeira, vai brigar com a mulher, com o marido, com o filho, né? Vai ficar reclamando, sexta-feira santa, coisa danada, tem que fazer aquela comidalhada toda, porque vem todo mundo e só vai embora no domingo de noite, né? Olha só, gente. Olha só. É esse movimento contrário ao amor. Ao amor, né? E aí? As modernas ciências da alma, que penetram na essência profunda das criaturas, fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas, recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores e externos que aturdem a humanidade. Então vamos lá ver a ciência, né? E aí vocês me perdoem, mas a gente traz as nossas coisinhas simples do dia a dia, né? Estávamos nós lá, o grupinho que está lá na montagem da pizza, estávamos almoçando. E aí a gente colocava, né? A gente começou a ter conversa sobre questões médicas, não questão médica assim para baixo não, né? Porque tem gente que adora isso, né? Questões de saúde. E observa só, gente, tem uma questão da neurociência, mais ou menos de 1980, quase da década de 90, em que eles falam da importância da criatura confeccionar o seu próprio alimento, ou pelo menos escolher o seu próprio alimento. Por quê? Porque na hora que eu vou escolher ou confeccionar o meu alimento, eu vou escolher coisas do quê? Dentro da, que me fazem bem, né? E coisas que eu gosto. Isso é importantíssimo para trabalhar a nossa autoestima. Por quê? Quanta gente que vive sozinha e compra um pão daquele, né? Alguma coisa assim, um embutido, e vive de sanduíche e refrigerante. Ou que manda via quentinha todo dia. Não, pode mandar qualquer coisa. Qualquer coisa não existe, gente. A gente tem que aprender. Então parece uma coisa simples, mas o fato de eu preparar o meu alimento é uma coisa interessante. O fato de eu me preparar quando eu levanto da cama, né? Ah, não, hoje não vou trabalhar não, então tudo isso, né? Não vou nem tomar banho. É uma coisa séria, né, gente? Um outro fato, fazer a cama. Que é muito interessante, né? Que a pessoa assim, ué, mas não vai dormir de novo, ué? A gente também vai comer, mas não escova dente. Então, por quê? Por que não vai fazer a cama, né? Então, vai fazer a cama. Então, são situações pequenas do dia a dia, mas que mostram o respeito que a gente tem pela gente mesmo. Porque a bagunça externa, ela muitas vezes reflete uma bagunça na cabeça, né? Eu estou fazendo acupuntura agora num outro período, né? Que eu já fiz estava 2 anos sem fazer. Aí agora voltei. Aí ontem eu falei, é Gustavo o nome do médico que faz comigo, né? E aí eu falei assim, Gustavo, você sabe o que eu queria? Assim, meu sonho de consumo, o que foi? Eu queria uma agulha aqui e outra aqui. Aí eu falei assim, mas você me fala por quê? Você só isso? Eu falei assim, Eu falei assim, agora você vai saber aqui, se vai abrir a pineal e vai ficar assim, não quero não. Aí ele falou assim, essa agulha aqui é quando os pensamentos começam a ficar muito tumultuados, muito rápidos, muito desconcatenado, né? Então, aquela agulha aqui é uma agulha na acupuntura, tá, gente? É uma agulha da acupuntura, tá? Precisando daqui a pouco, não pode pegar uma agulha comum, não, né? Então, é uma agulha que resolve essa situação, né? E por que eu estou falando isso, gente? Porque muitas vezes a gente, ao invés de viver, administra uma confusão. Confusão. Eu falo isso não é como quem sabe, não. É como quem está aprendendo organização, né?
Porque a gente vai assim, não tenho tempo. Não é que eu não tenho tempo. O tempo é mesmo para todo mundo, né? Mas muitas vezes a gente não organiza dentro do tempo, né? E tem coisas que facilitam muito a vida da gente, né? Se eu sei onde está aquele objeto, eu não preciso sair para comprar um outro igual. Se eu compro aquilo que eu uso, que está na geladeira, eu não vou precisar nem arrumar a geladeira. Por quê? Ali tem um que eu vou usar durante a semana. Então tem que arrumar. Dispensa, né? Aprendi isso também, meus amigos. Aprendi. Porque de uma infância pobre, então o fato de ter uma dispensa cheia era sinal que estava tudo bem. Olha só. Aí passa o tempo, a gente guarda esse paradigma, né? Então a dispensa cheia, geladeira cheia, guarda-roupa cheio, né? Uma porção de livro, aquela coisa toda, né? Aí quando a gente começou a aprender um pouquinho, falou assim, não é assim não. Porque aí, o dia de fazer compra, que é um dia que a gente tem que agradecer a Deus pela chance de poder estar comprando um alimento, acaba sendo um dia muito difícil, porque o negócio é arrumar depois. Mas se você tem aquilo que você usa e você planeja, né? Não tem que jogar nada fora porque está fora do prazo da validade, porque deu bichinho, que limpar. Não, simplesmente tem ali, né? Tem aquilo. Então, põe aquele que está usando na frente e atrás põe o outro que você comprou, né? E aí é só repondo aquilo que está e o tempo é rapidíssimo. É tirar do carrinho, das bolsas e colocar no lugar. Olha o tempo sobrando. Não é sobrando, o tempo está aproveitado. Porque a gente não reencarnou para cuidar só de coisas. A gente reencarnou para, no contato com a vida material, a gente se identificar como um ser moral, filho de Deus. É isso. É isso que Paulo de Tarso fala, né? Semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Semeia-se no corruptível, que é esse corpo aqui, e ressuscita-se no incorruptível. Então, o que acontece? A gente, né, cuidar do corpo em todos os aspectos, né? Cuidar da profissão, isso faz parte do roteiro do espírito encarnado. Mas não é só isso. Eu tenho que tirar um proveito disso. E eu só vou tirar um proveito disso se der tempo para eu pensar. Se der tempo para eu pensar, se o alimento me faz bem ou mal, né? Se eu tenho prazer em oferecer aquele alimento. Lembra o Fabiano de Cristo, gente? Se eu tenho prazer em conversar com as pessoas. Ou se eu sou aquela pessoa que lá no WhatsApp e depois tá filmado, né? Tira o nome da rede, tá? Coloco mãozinha assim, né? Beijinho, coração pulsando. Quando encontro com a pessoa na rua, não falo nada. Fulano tá doente, tô vibrando. Tá bom, mas não faz uma visita. É isso, né? Eu tenho que começar a me analisar, conhecer. Ah, por quê? Eu não gosto de lidar com doença dos outros. Eu tenho medo de lidar com a dor. Por que eu sou tão frágil assim? O que está acontecendo, né? Será que eu acho que eu não tenho alegria suficiente para passar para o outro? O que está acontecendo? E que recurso eu posso buscar para ser mais fraterno, ser mais carinhoso com o outro, ter um tanto mais de compreensão, paciência? O que eu posso fazer comigo mesmo? E às vezes é de uma forma muito simples, gente. Ensinando uma coisa que eu sei, para quem eu não gosto. Pois é, eu falei a primeira parte. Então ensina a coisa que eu sei primeiro. Depois, né? Eu vou ensinar para que a pessoa vai pensar numa coisa. Vou dar uma sugestão para você, vou dar uma ideia, né? E aí a gente vai exercitando. A primeira pessoa vai ser difícil, pauleira. Mas a partir daí, a gente vai tendo o hábito de entender que todo mundo é filho de Deus. O amor de Deus é igual por todos os seus filhos. É alguma coisa, gente, que assim, na cabeça vai mais ou menos, né? Porque é impossível para mim pensar que eu que sou tão boa, né? Deus tem o mesmo amor para mim, que eu sou tão boa, né? Que tem por aquelas pessoas que estão na cadeia, Bangu 1, Bangu 8, e que estão fora da cadeia também. Mas é o mesmo amor, sabe por quê?
Porque Deus não vê o momento, Ele vê o espírito. E todos nós temos uma destinação, que é sermos perfeitos. Então, é esse o investimento da lei de Deus em cada um de nós. É essa perfeição que atingiremos de acordo com a nossa vontade, no nosso ritmo, no nosso tempo. Posso até ficar que nem alfinetinho, paradinho. Ah, não quero nada não. Parei. É a síndrome do alfinete, né? Mas aí daqui a pouco eu vou ver que eu posso, né, ser agulha, né, e fazendo um caminho para que a linha passe. Vou mudando. Então Deus sabe disso sobre nós. E é isso que o amor é inalterável. E aí ele coloca assim: o amor deve ser a causa, o meio, o fim. Não, vai voltar, tudo bem. Assim, o amor deve ser a causa, o meio, o fim. Aí. Deve ser a causa, o meio e o fim para o comportamento humano feliz, que desperta com anseio de plenitude. Então vamos perceber que todo mundo que ama é feliz. Mesmo nas maiores adversidades, né? A gente vê, às vezes, as catástrofes, aí acabou tudo, né? Aí a pessoa fala assim: ah, mas graças a Deus estamos vivos. Olha só, gente. E aí, o que leva essa criatura que perdeu tudo materialmente a ter essa fé? É um profundo auto-amor, né? Eu sou filha de Deus, Deus me poupou de desencarnar naquele momento. Olha só como é que o pensamento vai. Mas se eu não tiver o auto-amor, sabe o que eu vou falar? Tá vendo? É só isso, né? O outro, que tem tudo, que pode repor, que tem uma facilidade material, não acontece nada. Agora, comigo é essa maré de azar. Eu me sinto perseguido. Eu acho que todo mal vem ao meu encontro, né? Eu acho que as pessoas não gostam de mim. E aí eu começo a viver com os meus fantasmas, com as minhas fantasias que eu crio. Mas se eu começar a me trabalhar como filho de Deus, né, gente? Eu vou começar assim, naquele momento, porque a gente ainda, eu acho que a diferença entre nós e os bons espíritos é que eles têm uma constância maior, né? Fabiano tem uma constância maior no amor, né? A gente é assim, né? Mas no momento em que a gente está nessa alta do amor, a gente fica muito bem. Mesmo que tudo do lado de fora esteja esquisito, assim, que coisa estranha, né? Tá tudo ruim, não sei nem por que eu tô me sentindo bem assim. Sabe o que é? A gente tá se permitindo ser invadido, penetrado, né? Ou se despertar esse amor que há dentro de nós, né? E aí ela vem falar, né? Amar é o grande desafio. Olha só. E o maior desafio não é amar ao outro, é amar a gente mesmo. É a gente se perdoar, não é? É a gente entender assim: eu sou imperfeita. Se eu sou imperfeita, eu tenho direito de errar. E se eu estou aprendendo, eu também posso errar. Porque uma das causas, né, da depressão é a gente ficar naquela cobrança. Ah, não podia ter feito aquilo, que coisa horrorosa. E aí, o tempo que eu estou fazendo isso, eu estou baixando a minha energia, estou perdendo forças. Para quê? Para restaurar, dentro do possível, aquilo que eu fiz errado. Porque, na verdade, ninguém quer o pior. Quando eu acabo executando pior, não é? Ou executando com falhas, é por quê? Porque eu achei que aquele método daria certo. Aquele método me faria feliz. Aí eu vi que não fazia, que não tem a ver. O que eu faço? Retorno, né? Retorno. Senão eu estou aprendendo, Posso até errar outra vez, mas desse jeito eu não vou fazer mais. E a gente vai caminhando. A gente estudou no Encontro de Jesus, esse ano, né? Foi a primeira parte, vão ser 3 anos. Bem-aventurados os aflitos. E a gente estudou
esse vocábulo bem-aventurados, que comumente é traduzido por felizes, né? Mas tem uma outra tradução. Bem-aventurado. Vai em frente, siga em frente, em marcha, adiante. E aí faz um sentido muito grande. Porque quando eu estou me movimentando, a vida está fluindo através de mim, né? Esse fluxo da vida que está caminhando, está indo através de mim. É esse em marcha, esse adiante. Mas para eu ir adiante, mesmo tendo errado, mesmo todo mundo tendo me criticado, mesmo todo mundo tendo visto, mesmo eu ficando, através da minha atitude, ter tido um prejuízo pessoal ou causado um prejuízo para outro, é necessário que eu esteja inundada de amor, de alto amor. Que eu esteja com a certeza do amor de Deus. Que Deus é meu amigo, é meu companheiro, que eu não posso esconder nada dele. Tudo está por ele. E aí, ela fala, né? O último. Não, ela fala aqui, ela fala o título da página. Vamos lá? O maior grande desafio, vamos lá? Pelo Espírito de Joana de Ângeles, do livro Desperte e Seja Feliz. Então tem tudo a ver, né? É esse amor que vai despertar a gente. E se a gente estiver desperta do nosso valor como filho de Deus, se a gente sair da comparação, porque nenhum de nós é igual a ninguém, se a gente colocar na cabeça que modelo é Jesus, com certeza a gente vai despertar. E com certeza a gente vai ser muito feliz. Tão feliz que a gente vai curtir, né, durante o ano todo, o aniversário do Fabiano, que foi ontem, né? Então, queridos, feliz aniversário para essa grande família, para essa casa tão séria, tão querida dos nossos corações. Que Jesus possa abençoá-los muito e que venha mais e mais 50 anos, né? Muita paz.